Olá pessoal do Crisma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Hoje é o nosso terceiro encontro do nosso Crisma especial, que a gente está gravando nesse tempo de pandemia. Bom dia, nossos crismanos, a paz de Cristo, o amor de Maria para todos e o mundo. O nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar o tema, a Bíblia e o CAT, tá? Por isso que eles estão aqui no centro. A Bíblia, que é o livro central da catequese e obviamente do Crisma, e o YouCat, que é esse livro amarelinho, que dele surgiram outros livros, que a igreja preparou para a gente que é mais jovem, para vocês que são mais jovens, eu já estou passando da idade. Então aqui nós temos o YouCat, tá? Que a gente chama YouCat, mas aí cat seria gato, é YouCat, tá? Catecismo em amarelo. Ele é um livrinho com perguntas e respostas que dá para você entender a fé da Igreja Católica, a fé cristã católica, bem facilmente. E surgiram depois outros, o Ducat, o YouCat com confissões, o outro que é o YouCat Crisma, que é o laranjinha que a gente usa, a Bíblia e o YouCat, e tem o outro aí que eu esqueci, qual é o marronzinho, o cinzinha, depois a gente fala para vocês. Então, no encontro de hoje, repetindo, Bíblia e YouCat, eles são o centro da igreja. Por quê? YouCat resume a fé da Igreja Católica, a Bíblia é o centro da fé, certo? Nesse encontro, falando da Bíblia, o que é a Bíblia, César? Diz aí pra gente, o que é que tu lembra do que é a Bíblia? A Bíblia, ela foi escrita por pessoas guiadas pelo Espírito Santo depois da partida de Jesus. A Bíblia, ela tem 2 testamentos, 73 livros, que são divididos em Pentateuco, o livro histórico, livro dos Sapiense, os profetas e o Novo Testamento. Lembrando que Pentateuco, livros históricos, sapienciais e os profetas são do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem os Evangelhos, o Atos dos Apóstolos e as cartas e por fim o Apocalipse. Lembrando também que o número 73 na Bíblia é um número também simbólico. Lembrem que a nossa igreja ela é muito simbólica. O 7 significa perfeição e o 3 significa a Trindade. Então 73 livros não é por acaso também. Outra coisa importante a gente lembrar é que a Bíblia ela foi construída, entre aspas, organizada como um livro único, a partir de um concílio, onde eles decidiram quais seriam os livros que entrariam na Bíblia e quais não entrariam. Que seriam livros muito públicos, em que Jesus não era considerado como uma pessoa santa, mas sim como uma pessoa normal no meio do povo. Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar é que esse livro, ele não é só um livro. A gente vê lá na missa, por exemplo, que o padre vai lá, incensa o livro, beija o livro, porque não é só um livro, é uma pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus. As palmas para a leitura. Isso, no final a gente ainda aplaude, a palavra de Deus. Outra coisa importante da gente lembrar sobre a Bíblia é que não foram todos aqueles que escreveram ela que organizaram a Bíblia. Os livros eram separados em pergaminhos e um santo organizou tudo num livro só, que foi São Jerônimo. Ele dizia o seguinte: não conhecer a Sagrada Escritura é não conhecer Jesus. E São Francisco ainda diz o seguinte: ler a Sagrada Escritura é aconselhar-se com Cristo. Aí eu gostaria de perguntar a vocês, nesse momento, será que vocês estão sentando com a Bíblia, se organizando para escutar a Sagrada Escritura e se aconselhar com Cristo? Se você não está fazendo isso, comece a fazer. Essa é a função do Crisma na vida da gente. E para a gente dar continuidade ao encontro, vamos iniciar com a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você lembra qual é o tema do encontro de hoje? Qual é, César? Bíblia e o CAT.
Lembrando, a Bíblia, a palavra de Deus, o centro da nossa fé, e o CAT, que é um resumo do catecismo da Igreja Católica. Eu fiquei de trazer ele, não foi eu disse no último encontro, o catecismo maior, eu esqueci. Vocês sabem como eu sou esquecido das coisas. Mas é isso. E o CAT ele foi especificamente criado já para a juventude, né? Com a leitura, uma linguagem já para os jovens entenderem melhor. Isso mesmo. Perguntas e respostas. Bem, vai e vem. Tá? Gente, só lembrando que esse IUCAT, ele foi, como o César disse, produzido para a juventude, e quem deixou ele como presente para a gente foi uma pessoa bem especial, que foi o Papa Bento XVI, né? Que hoje é o nosso Papa emérito, está bem velhinho. Esses dias, algumas semanas atrás, o único familiar dele, o irmão dele, faleceu, que era bispo, era padre lá numa cidade da Alemanha, naquela região, e resta aí o Papa Bento XVI, que escreveu nesse livro o seguinte: preste atenção à importância que o CAT tem para a juventude, tá? Tendes de conhecer a vossa fé como um especialista em tecnologia que domina o sistema funcional de um computador. Vocês têm que compreender como um bom músico entende uma partitura. Se a gente não entende o que a fé católica traz para a gente é uma pessoa perdida no meio do mundo dentro da fé. Tá? Se eu me digo cristão católico, eu tenho que saber o que essa fé católica traz para a gente. Né? Vocês lembram que a gente iniciou os encontros de Crisma lá no iniciozinho, tanto para o Crisma 1, Crisma 2, os adultos, falando sobre a fé. Tu lembra, César, o que é a fé? A fé é aquilo que a gente não pode ver, mas a gente sente dentro de nós. Como um copo d'água que foi dissolvido açúcar. A gente não vê, mas a gente sente. Vocês fizeram essa dinâmica, não Sim, foi? Como foi a experiência dessa dinâmica? Recorda com eles. Eu lembro que nessa dinâmica a gente fez um pouco mais dinâmica para eles, então a gente colocou 2 copos. Os 2 copos continham água, mas um continha sal e o outro açúcar. A gente escolheu 2 jovens para participar e pediu para eles beber um pouco das 2 águas. Automaticamente eles já falaram que sentia uma água salgada e a outra doce. E a gente foi e explicou. É a mesma coisa, é a fé. A gente não vê, mas a gente sente. Foi que nem a água, o sal e o açúcar diluída na água. A gente não vê, mas a gente sente que tem sal, que tem açúcar. A gente não vê Deus, a gente não vê o Espírito Santo, a gente não vê Jesus, mas a gente sente Ele no nosso coração, naquela batida mais forte, naquele fervor nas orações. A gente sente a fé ali. Então, uma das formas que a gente teria para não sentir, mas para vivenciar a nossa fé seria orações, a leitura da palavra, a participação da Santa Missa, né? A gente aproveitar agora que voltamos a ter a missa presencial. Se você é jovem do Crisma, que já tem mais de 10 anos, todos, porque nenhum jovem do Crisma tem menos de 10, não está vindo à missa dominical, você está errando, né? Porque a missa voltou. Então a gente que já tem uma idade, a gente está liberado a participar. Eu entendo que na pandemia alguém possa querer ficar em casa por medo de se contaminar com o vírus e outras coisas. Então participe da missa pela televisão, pelas redes sociais da nossa paróquia. Não deixe de participar da missa dominical. Ela é um centro muito importante para a gente vivenciar a nossa fé. Lembrando que um domingo sem missa é um domingo sem graça. E se você morrer, já sabe para onde vai, né? Misericórdia. Gente, lá no IUCAT, no número 21, tem uma perguntinha que diz assim, ó, fé, o que é isso? Aí as respostas são o seguinte: fé é conhecimento e confiança. Lembra que a gente trabalhou nos últimos encontros e nós falamos num dos encontros que o nosso treinador é Deus. A gente tem que confiar nesse treinador. Ele nos treina para que a gente tenha fé nele e que essa fé seja uma fé forte e firme. E diz ainda que tem 7 características da fé. A fé é uma pura dádiva de Deus. É dádiva, é dado de graça. Deus nos dá de graça e a gente tem que aproveitar. Segundo, a fé é a força sobrenatural que a gente precisa para alcançar a salvação. Jesus morreu na cruz e nos deu nessa morte salvação, de graça também. Terceiro, a fé requer a vontade livre
do ser humano quando ele se abandona ao convite de Deus. Então, livremente a gente escolhe acreditar ou não. Quarto, a fé é absolutamente segura, porque Jesus garante pra gente essa fé. Quinto, a fé é incompleta quando não se torna operante no amor. Aí a gente entra numa questão que César conhece bastante, né? A fé e o amor, e que a gente já falou aqui nos últimos encontros. Tá? O amor que ele é bem vivenciado quando a gente trabalha para o irmão, e César tem uma experiência muito importante na arquidiocese, que é vivenciar uma pastoral que ela trabalha muito essa questão do amor ao próximo. A gente vê muito em questão de comunidade, e a gente pensa que a maior falta que as pessoas têm é de alimento, é de dinheiro, mas na verdade é o afeto, é o amor, é o não ter aquela experiência com Deus, com Cristo, que faz elas serem carentes. E não só nas comunidades, mas também nas paróquias, nas capelas, em todos os cantos. Quando a gente não tem uma vivência com Cristo, a gente acaba não tendo o amor próprio e o amor por Cristo. E acaba procurando em qualquer canto aquilo que pode satisfazer a gente. E por isso corremos muito com os amores mundanos, acabamos saindo das regras da igreja, porque procuramos aquele amor que não conseguimos ter. Mas mal sabemos que é só começar a conhecer a Cristo, que aquele amor que a gente sente tanta falta será preenchido. Entenderam, né? Outra coisa que o Cássio traz para a gente no número 6, né, na sexta característica da fé, é que a fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia está aqui no centro. É da Bíblia que a nossa fé cresce. Nós lembramos que um dos encontros lá no início, né, do Crisma, a gente falou que Paulo traz o seguinte: nós a escutamos, nós vivenciamos, e é isso que a gente traz para vocês, é a fé. Tá? Então que a gente possa se segurar, né, se ancorar nessa fé que os apóstolos trazem para a gente, que Jesus trouxe para a gente, que Deus nos deu de graça. A sétima característica da fé é que a fé nos permite fazer a experiência da alegre antegozo do céu, do alegre antegozo do céu. A gente já vive aqui na terra uma alegria tão grande antes de chegar no céu. E quem nos dá isso é a fé. A gente acredita tanto no céu, tanto que Jesus está esperando por a gente, tanto que tem santos, que tem Maria, que tem tanta gente lá em cima esperando por a gente, que a gente já fica feliz aqui embaixo, se preparando para chegar no céu. Só reforçando que o YouCat, como a gente falou, foi um livro criado por jovens, e foi jovens que criaram esse livro junto com o Papa Bento, um jovem de 15 a 25 anos. Então, para vocês verem, não foi uma simples pessoa que foi lá e vou escrever esse livro para os jovens. Não, foram os próprios jovens que criaram o YouCat, claro, o jovem católico. Então, aconselho, leiam, é muito rico. A fé de vocês na igreja, a sabedoria de vocês na igreja vai aumentar muito. Esses jovens fizeram as perguntas que estão no livro do YouCat, né, e a igreja foi colocando elas na sequência correta que deveriam entrar para entender a sequência do catecismo original, né, do catecismo grossão. Então, os jovens foram colocando perguntas e a igreja depois foi colocando as respostas para aquelas perguntas fundadas no que a igreja conhece, né, no magistério da igreja. Lembrem, a nossa igreja ela tem um tripé, ela tem 3 bases fundamentais, né, a Bíblia, o catecismo, que é aquilo que resume tudo que a igreja pensa sobre a fé e o que ela estudou sobre a fé, e a tradição, né, a tradição da igreja, aquilo que a gente aprende com os nossos avós, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, também é importante na nossa fé. Então, rezar o terço, né, fazer uma novena, participar daqueles momentos do mês mariano que vai de casa em casa. Hoje em dia a gente tem perdido esse tipo de tradição na nossa vivência de fé. Isso é muito importante, tá certo? Então nos preparemos, como diz lá em Mateus capítulo 17. Se vocês tiverem uma fé comparada a um grão de mostarda, vocês vão dizer a uma montanha: joga-te daqui para lá, e a montanha vai se jogar.
e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Vamos partir para a palavra, César. Introduz para a gente a palavra de Deus. Nesse momento, peguem suas Bíblias e coloquem nas cartas de Hebreu, capítulo 11, versículo 1 ao 7, e comece esse momento espiritual, acenda uma velinha, que nem a gente fazia na crisma, um copinho com água. Vão se preparando espiritualmente, façam a leitura junto com a gente. Se for preciso, refaçam a leitura. Tá? A importância de ler a palavra é entender o que ela está dizendo. Então, que você releia, refaça. Você pode pausar o vídeo, né, no momento da leitura, que a gente concluir, você relê novamente para dar continuidade. Faça um momento reflexivo, a lectio divina, né, que é esse momento de orar com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 7. Leitura da carta aos Hebreus. A fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Por causa da fé, os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, compreendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que de coisas invisíveis se originou o que vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé foi declarado justo, e o próprio Deus afirmou que aceitava seus dons. Pela fé, embora esteja morto, Abel continua falando. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, e não o encontraram porque Deus o havia levado. Mas antes de ser levado, declararam que ele havia agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, Noé foi avisado por Deus sobre coisas que ainda não via. Ele levou tudo a sério e construiu uma arca para que sua família se salvasse. Pela fé, condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se a gente continuar essa leitura, a gente vai falar um pouco mais do que aconteceu pela fé. Mas só esses 7 versículos a gente entende um pouquinho da história da nossa salvação. Como Deus foi traçando a nossa salvação a partir da fé. Deus ele só interviu junto a esse povo porque eles tinham fé. Sem fé, nada é possível. Como falou, né, a fé ela move montanhas e sem fé nada acontece. Se Abel não tivesse fé, nada daquele sacrifício seria válido. Se vocês não sabem, Abel e Caim eram irmãos e Deus pediu uma prova dos dois. Um sacrificou um dos seus rebanhos, né, um carneiro, e o outro sacrificou a sua colheita. E por isso que Caim matou Abel, porque ele não achava digno de ter a sua oferta ser menor do que a do irmão. A inveja de Caim foi o que causou a morte de Abel. Mas não foi só porque Abel sacrificou o seu cordeiro, mas foi a fé que ele tinha. Essa fé é o que este sino está nos chamando a contemplar. Escute o toque do sino nesse momento, se coloque em prostração junto a Deus, né? Feche seus olhos e escute Deus te chamando através do toque desse sino, para que sua fé aumente cada vez mais.
Pela fé, Noé foi avisado por Deus sobre coisas que ele ainda não escutava. Pela fé, deixe que o toque desse sino te avise sobre coisas que você ainda não escuta, que você ainda não sabe, que você ainda não vê. A fé, como diz o versículo 1, é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Então que a gente possa entender o que é fé, assim como Abel, assim como Caim, que não entendeu, né, quando foi feita aquela experiência de fé que César falou pra gente, assim como Noé ao criar a arca, né, assim como Maria, né, que escutou a voz do anjo e disse: sim, eis aqui a serva do Senhor. Assim como os profetas, né, que escutavam uma voz gritando lá de longe: Jeremias, Jeremias. E ele se acordava desesperado e dizia: quem é que está me chamando? Eu não sei quem é, não estou vendo, né? E mesmo assim, ele foi lá e conseguiu entender o que era fé, se tornou um grande profeta nas mãos de Deus. Vai dizer também, né, que quando Jesus estava na passagem do cego, não foi o dom de Jesus que curou o cego, mas sim a fé que ele tinha de ser curado. Se ele não tivesse fé, de nada teria acontecido. Gente, vocês conseguem fazer alguma ligação entre o crisma e um jogo de futebol? De princípio não, né? Mas aqueles jovens que a gente falou antes, que pela fé ajudaram a construir o CAT, eles conseguiram fazer uma ligação entre a crisma e um jogo de futebol, né? Eles criaram um livro chamado, eles também criaram uma ideia divertida de incluírem no UCAT o Flipbook, tá? Que seria o livrozinho criado com algumas características especiais, tá? Procure aí, se você não sabe o que é o Flipbook, tá? Que vocês vão dar uma olhada como é que ele faz essa ligação entre o crisma e um jogo de futebol. Depois, no próximo encontro, né, não o próximo de hoje, que nós gravamos 2 por dia, tá? No próximo encontro, lá do final do mês, que a gente se reúne junto, que alguns não estão entrando, no 4º domingo, a gente vai fazer essa pergunta de como a gente organiza esse encontro do crisma com o jogo de futebol, tá? Os meninos aí, que gostam de futebol, já é mais uma razão. Não sejam preguiçosos e pesquisem. Uma outra pergunta. Vocês sabem que o crisma, quando a gente está lá no encontro, ele é cheio de perguntas para deixar vocês meio doidinhos, né? Vocês sabem a relação entre fé e paraquedismo? Quando a pessoa salta de paraquedas, ela se joga lá de qualquer jeito, vai-se embora. Não sabe se vai abrir o paraquedas, se vai cair de vez, se vai morrer. É fé que o paraquedas vai abrir. Pensem na relação de vocês com a fé de vocês e Deus como paraquedas, tá? Ela vai abrir. Temos que ter fé nisso. Deus, ele está o tempo todo olhando para a gente, para que aconteça essa ligação do que a gente quer com o que Deus quer. Se a gente tem fé, acontece, né? Como uma parábola diz: se vocês pedem a Deus um pão, ele não vai dar um escorpião, porque Deus, ele dá aquilo que a gente tem fé que ele vai dar.